E aí pessoal, tudo bem? Olha, nós já falamos aqui no episódio 11 sobre um cemitério de navios que existe aqui no Rio Grande do Sul. Mas um litoral grande como a gente tem no Brasil, é lógico que vão ter outros cemitérios, outros lugares onde acontecem casos assombrosos. Vamos falar hoje do caso do navio Uberaba e do parcel de Manuel Luiz, que fica no Maranhão. Não se esquece, por favor, me dá aquela coxada, aquela ajuda. Se inscreva no canal, compartilha, por favor, isso ajuda bastante, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Valeu? Que o nosso país é um gigante em todos os sentidos é algo que nos dá muito orgulho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, possuímos uma área territorial de 8.510.345,54 km², esta dividida entre 5.572 municípios e 26 estados e o Distrito Federal. Mas o que chama a atenção mesmo são as dimensões do nosso litoral, este medindo 10,9 mil quilômetros de extensão, sendo que 17 dos nossos estados fazem frente para o Oceano Atlântico, por meio de 280 municípios. Com números, áreas e dimensões tão grandes, é normal se esperar que um litoral tão vasto navegue muitas embarcações ao longo dos anos, décadas e séculos, e se existe navegação, existem naufrágios e tragédias do mar. E falar de todos os pontos do nosso litoral, que são cemitérios de navios, seria muita pretensão para um vídeo nos moldes do YouTube. Mas iremos nesse episódio tratar do Triângulo das Bermudas brasileiro, o parcel de Manuel Luiz e um dos seus naufrágios mais icônicos. Localizado a 45 milhas náuticas da costa do estado do Maranhão, ou seja, 83 quilômetros, distando em 100 milhas náuticas da cidade de São Luís, ou seja, 185 quilômetros, o parcel de Manuel Luiz mede uma área aproximada de 45,23 hectares, ou seja, 452.370 metros quadrados. É, na verdade, um parque estadual marinho, sendo uma reserva e santuário da vida marinha. O parcel está localizado sobre uma falha geológica de origem vulcânica, que mede 4,5 km de comprimento, com uma largura média de 150 metros. Desde o século XVIII são registrados naufrágios na área do parcel, o que mexe com o imaginário dos marinheiros. O naufrágio mais antigo com registros é do ano de 1763, da nau São José, a qual possui poucos registros históricos e de fatos da ocorrência. São estimados mais de 100 naufrágios no parcel. Todavia, um deles tem uma história muito peculiar e interessante, a do navio Uberaba. O navio Uberaba pertencia ao Lloyd Brasileiro, uma companhia nacional que tem um pouco da sua história contada no episódio 8 aqui do canal. O Uberaba, que originalmente foi batizado como Henning Voormann, foi construído no estaleiro alemão Reichstag Schiffswerfte und Maschinenfabrik, localizado na cidade de Hamburgo. O estaleiro Reichstag Schiffswerfte und Maschinenfabrik foi fundado no ano de 1706 pelo Sr. Lucas Kramer, no que o mesmo construiu 3 submarinos tipo U-Boats para a então denominada Marinha Imperial Alemã. Kaiserliche Marine. O estaleiro faliu no ano de 1918 como resultado da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, que deixou suas finanças em maus lençóis. O navio foi originalmente construído e lançado para a empresa de navegação Voormann Linie KG. Voormann Linie KG. no dia 24 de maio de 1911, tendo suas obras sido concluídas no dia 30 de agosto do mesmo ano. Media 119 metros e 84 centímetros de comprimento,
Tinha uma boca de 15 metros e 94 centímetros e um calado de 8 metros e 20 centímetros. O navio foi designado para realizar viagens entre a Europa e a América do Norte, porém somente no ano de 1914 que o navio fez sua primeira viagem à América do Sul com destino ao porto de Recife, em Pernambuco. Assim, no dia 1º de junho do ano de 1917, o governo brasileiro, que já participava da Primeira Guerra Mundial devido ao torpedeamento de navios brasileiros por submarinos alemães, confiscou a embarcação. O confisco do Henry Verman não foi o único feito pelo governo brasileiro. Ainda foram confiscados outros navios alemães que estavam em portos brasileiros, tendo sido todos eles rebatizados com nomes nacionais. Já com seu novo nome, o Uberaba, a embarcação passou a realizar viagens entre o Brasil e a América do Norte, no que, em uma dessas viagens, ao estar retornando para o Brasil, chegou a ser perseguido por um submarino alemão em agosto de 1918, no que foi alvejado com 32 tiros, mas conseguiu ter êxito em sua fuga. Em uma destas viagens entre o Brasil e a América do Norte, no mês de março do ano de 1921, o navio era esperado no porto de Fortaleza, no Ceará. A bordo viajavam nomes ilustres da sociedade brasileira na época, como o Sr. Amintas de Lima, cônsul-geral do Brasil em Barbados, gerentes e diretores das empresas Francisco Matarazzo e Companhia, políticos e juristas, mas também eram trazidos pelo Uberaba representantes de um grupo de banqueiros norte-americanos que vinham analisar a situação do estado do Ceará para a avaliação de um empréstimo de 3 milhões de dólares, um montante gigantesco para a época. Era o dia 25 de março do ano de 1921. A viagem era costumeiramente calma. Tudo corria normalmente. Na troca de turnos, à meia-noite do dia 24 para o dia 25 de março, o comandante, o Sr. Victor Veloso, mandou reduzir a velocidade do navio, informando ao oficial de manobra do quarto de serviço que entrava qual a rota que este deveria seguir. A rota indicada deveria deixar a embarcação pelo menos 10 milhas náuticas ao largo de quaisquer pontos de risco à navegação conhecidos na época. Nesta mesma troca de turno, o primeiro telegrafista, o Sr. Orozimbo Barbosa, deixou a estação rádio aos cuidados do segundo telegrafista, o Sr. Diógenes Padilha. O Sr. Padilha foi quem deu o relato mais preciso para a imprensa na época sobre o que ocorreu naquela fatídica noite, relatando que por volta das 2h30 da madrugada do dia 25 de março, o navio sofreu 3 fortes impactos, no que se seguiu uma completa escuridão devido ao alagamento da sua casa de máquinas. Sentindo que o problema fora sério e que dele dependia a sorte de centenas de passageiros, entre os quais muitas mulheres e crianças, o Sr. Padilha fez o que foi treinado, tornando-se assim um herói vindo a se trancar na estação radiotelegráfica do navio e às cegas conectou o equipamento radiotelegráfico a um banco de baterias acumuladoras, no que em alguns minutos o Sr. Padilha transmitiu um sinal de socorro, SOS. Assim, o primeiro contato foi feito com a embarcação Acre, que se encontrava na área, mas que possuía restrição de manobras, não tinha condições de ir em socorro ao Uberaba, que iniciava o seu afundamento. A bordo se instalava o pânico, motivado pelo choque inesperado que acordou grande parte dos passageiros e pela escuridão que reinava, aumentando ainda mais as incertezas dos mesmos. Após lutar contra o caos que se instalava, passadas algumas horas, a tripulação do Uberaba iniciou os procedimentos de desembarque. Assim foram lançadas ao mar 2 botes salva-vidas tipo baleeiras com tripulantes e passageiros. Foi com o clarear do dia que se pôde verificar a real situação do navio, no que foi possível comprovar o choque do mesmo com uma série de formações de corais pertencentes ao parcel de Manuel Luiz.
Os porões de cargas já estavam alagados e a embarcação naufragava com uma certa lentidão, mas já apresentando adernação considerável. Os pedidos radiotelegrafados de socorro pelo Sr. Padilha continuavam, no que um segundo contato foi feito por volta das 7 horas da manhã com a embarcação Justin, sendo que esta informou que estava se dirigindo para o local do sinistro. Durante o seu deslocamento, o Justin cruzou com as baleeiras lançadas pelo Uberaba, no que o comandante do navio, percebendo que a situação nas baleeiras não era de uma catástrofe, ordenou para que fosse telegrafada a posição do avistamento das mesmas e prosseguiu em sua rota em rumo a Uberaba, sem as recolher. Por volta das 15 horas e 30 minutos do dia 25 de março de 1921, o navio Justin se aproximava do Uberaba, iniciando o resgate de parte dos 229 náufragos. Por volta desse momento, a situação estava se tornando complicada, pois o Uberaba já não flutuava, mas não afundava por completo, no que veio a sossobrar sobre os corais do Parcel de Manuel Luiz. O navio Justin, trazendo a bordo náufragos do Uberaba, atracou em Fortaleza na tarde do dia 27 de março de 1921, o que foi amplamente coberto pelos jornais locais que não pararam de publicar informes e entrevistas. Algumas notícias enalteciam alguns dos tripulantes como heróis, como o caso do Sr. Diógenes Padilha, que passou horas a fio trancado na estação radiotelegráfica do Uberaba e desembarcou apenas com a última leva de tripulantes. Mas, de outro lado, os especialistas em assuntos marítimos de plantão, que já existiam na época, buscaram-se os culpados, conjecturando várias hipóteses, como: teria sido naufrágio causado por falha na rota estabelecida? Teria o oficial do turno falhado em seguir a rota dada? Algumas notícias de que os faróis de São João e da ponta do Itacolumi, na costa maranhense, estariam apagados, proporcionando erro no posicionamento do navio, foram levantados. Somaram-se ainda acusações de que alguns tripulantes do Uberaba haveriam saqueados os pertences dos passageiros que abandonavam o navio. Enquanto tudo isso ocorria, as buscas pelas baleeiras avistadas pelo navio Justin em seu deslocamento para socorrer o Uberaba continuavam. A primeira delas, com 40 pessoas a bordo, sendo 14 tripulantes e 26 passageiros, foi localizada pelo navio Bragança. A segunda, com 30 pessoas a bordo, 17 tripulantes e 13 passageiros, chegou a uma praia nas proximidades do município maranhense de Carutapera, no dia 30 de março. Todos os passageiros e tripulantes estavam a salvo. Nenhuma vida se perdeu no naufrágio do Uberaba. No inquérito, de todas as acusações, nenhuma foi confirmada. O comandante afirmou que o naufrágio foi provocado pela forte correnteza que fez com que a embarcação se deslocasse da rota traçada, vindo assim a se aproximar do Parcel de Manuel Luiz, que já era um perigo à navegação bem conhecido na época. Com relação à hipótese de que os faróis estavam apagados, se verificou de fato que o farol de São João estava apagado na fatídica noite. Todavia, sua distância até o local do sinistro era de 40 milhas náuticas, e mesmo que ele estivesse aceso, não seria visto pela tripulação do Uberaba. O Lloyd brasileiro contratou os serviços do engenheiro naval Mário Chiuca, da renomada empresa agente de cargas Julius Schonstein Cia, para que uma reflutuação da embarcação fosse levada a efeito. Todavia, as tentativas da operação de salvamento do navio duraram vários meses, mas sem efeito. No mês de fevereiro do ano de 1922, quase um ano após, o navio continuava na mesma posição, ou seja, parcialmente imerso e apoiado sobre os recifes, no que nesse meio tempo boa parte da carga que trazia nos porões foi recuperada. No mês de abril do ano de 1924, um farol luminoso foi instalado em um dos mastros do Uberaba para evitar colisões com o casco, indicando que os esforços para salvar a embarcação haviam sido encerrados. Os restos do navio se encontram espalhados, próximo a uma formação de corais,
possuindo ainda vários itens de luxos intactos. Este é considerado um dos naufrágios mais importantes do Parcel de Manuel Luiz, ponto requisitado para mergulhadores. O Uberaba era considerado o navio de mais luxo e requinte da frota do Lloyd brasileiro para o transporte de passageiros. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ser notificado toda vez que um vídeo novo pinta por aqui. Até o próximo Navios e Histórias!